Visto para vir morar na França. Bom, eu sou casada com francês, então automaticamente o meu visto é de esposa de francês. Mas eu vou te dizer uma coisa muito interessante quando eu fui tirar o meu visto, que isso chamou muito a minha atenção, que foi o quê? Quando eu fui tirar o meu visto no Brasil, porque mesmo que você é casada com estrangeiro, o seu visto tem que ser tirado no seu país de origem. Então, eu casei com um francês na França e depois a gente mudou para o Brasil, porque a gente queria morar no Brasil. Moramos no Brasil um ano e aí a gente retornou na França. Depois que a gente retornou na França, eu fui tirar o meu visto lá no Brasil e eles me pediram alguns documentos, inclusive, né, meu certidão de casamento e tudo isso. E eles pediram uma coisa, gente, que eu não esperava que eles fossem me pedir, que era o histórico da Receita Federal das minhas entradas e saídas da França, para saber se eu já em algum momento tinha vindo aqui ilegal e tinha ficado aqui de forma ilegal. Isso me chamou muito a atenção, porque eu lembro que quando a gente namorava, meu esposo morava aqui e eu morava no Brasil. E eu estava assim, vim aqui, ficava 3 meses, que era o tempo que nós podemos estar aqui, são 3 meses, e depois eu retornava para o Brasil. Mas toda vez que eu ia retornar depois do prazo, eu falava, ai, vontade de ficar mais. E sempre tinha alguma coisa que ia acontecer na sequência que seria muito legal ficar. Da última vez, eu já tinha me casado com o francês. Eu já era esposa de francês, eu vim aqui, me casei e meu esposo ficou porque ele tinha que ficar ainda mais um mês para resolver algumas coisas. E eu fui primeiro. E aí ele falou, não quer ficar mais um mês? Aí a gente vai embora juntos e tal. E, gente, o meu coração falava sim e não. Mas ao mesmo tempo a minha consciência falava não, porque eu ainda não tinha visto, eu só tinha me casado, automaticamente eu podia alegar isso, mas olha para você ver que esse documento depois me pediu exatamente isso, se eu não fiquei legal aqui. E aí, me lembro nessa época, eu fiquei meio assim, mas eu falei assim, eu tô sentindo de voltar, e eu voltei no prazo que eu tinha que voltar. E foi bem a época que eles iam, no próximo final de semana, eles iam passar um final de semana na praia, meu sogro, minha sogra, chamou a gente, né, pra gente ir e tal, e meu esposo acabou indo, e eu fui pro Brasil, né, e eu não fui passar um final de semana no sul da França, porque eu fiquei com medo aí de ficar barrada lá na Receita Federal, ficar barrada lá na imigração, e eu peguei e vim embora. E daí eles me pediram esse documento, e lá tinha a data certinha do dia que eu entrei, do dia que eu saí, e tava lá o status que eu era, que eu estava legal, né, que eu estava legalmente, o meu visto, estavam todos legais, né, que eu não tinha descumprido nenhuma regra dentro da França. E, gente, isso me deixou, assim, pensativa, porque imagina só se eu tivesse ficado. Não acredito que eles iam me negar o meu visto, mas talvez eu poderia pagar uma multa nesse momento, porque quando você vai sua passagem, você já obrigatoriamente tem que comprar sua passagem de volta e você tem as leis que você tem que seguir. Então, nós podemos ficar com o brasileiro, com o passaporte brasileiro, 90 dias na Europa, dentro do espaço Schengen. Então, você pode ficar 90 dias dentro da Europa. Depois você tem que voltar, você tem que ficar 90 dias fora e depois você pode retornar e ficar mais 90 dias. Então, você fica 3 meses dentro, 3 meses fora do espaço Schengen, dentro da Europa. Então, se você não cumprir essas regras, você paga uma multa por isso, se você ultrapassar. Eu já vi muitos casos, tá? De pessoas que estavam aqui há 5 anos, depois casaram com um europeu e aí se regularizaram e tudo mais. Cada caso é um caso. Eu sou aquela pessoa, talvez você seja essa pessoa também, eu sou aquela pessoa que se eu não tiver um ticket de metrô, a hora que eu entrar dentro do metrô, vai ter um controle e eu vou pagar uma multa porque eu não tava com o ticket, tá? Então, assim, eu sou aquela pessoa assim que eu vou viajar aqui dentro da França, tem controle na ida e na volta. Sou aquela pessoa assim, se eu faço uma coisa legal, eu vou ser descoberta na mesma 10 minutos que eu passei de ser de legal para ilegal, eu vou ser descoberta nesses 10 minutos, não vai nem precisar ser um dia, tá? Então, eu sou aquela pessoa assim que não tem sorte nesse requisito. Bom, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Se você tem outras dúvidas, deixa aqui no comentário. Se a sua experiência também foi extremamente diferente do que a minha, você me diz aqui também que a gente vai conversando. Não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, que eu sempre estou compartilhando coisas sobre empreendedorismo ou sobre a minha vida aqui na França. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima.